Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, estão presentes vereador Renato da Escola, vereador Genair Carneiro, vereador Ilvanei da Cerâmica, vereadora Neuza Diniz, vereador Nilton Preto, vereador Neném Trajano, vereador Samuel, vereador Vando da Saúde, vereador Rodrigo Belém e vereadora Fernanda do Doutor Itamar. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, que todos os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 49ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, terça, 19 de dezembro de 2023. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 1, versículo 9. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente solicitando ao segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura da ata da 48ª sessão ordinária. Ata da 48ª sessão ordinária, terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás. Às 9h13 do dia 14 de dezembro de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 48ª sessão ordinária, terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Goeira da Silva Vieira, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, no momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que hoje se inicia. A senhora vereadora presidente, Fernanda Doutor Itamar, cumprimentou os servidores da Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao presidente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência do quórum nos termos do artigo 74 do regimento interno, a senhora vereadora presidente informou que o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sob proteção de Deus a 48ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Neuza Diniz a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora vereadora presidente, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 47ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação em seu teor, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno, a senhora presidente convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem anexo a esta ata. Ao termo da leitura das matérias constantes da pauta deste 14º dia do mês de dezembro de 2023, a senhora vereadora presidente, entendendo o que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 2 do artigo 80 do regimento interno,
concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente, vereador Rodrigão de Belém, aparteado pelo vereador Neuza Jacente Diniz, vereadora Neuza Diniz, aparteada pelo vereador Rodrigo Belém, vereadora Camila Cristina Borges, aparteada pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, e pela vereadora Neuza Diniz, senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, vereador Ivanei Pereira da Silva, vereador Renato Farias Ribeiro, e encerrando as manifestações em réplica, senhor primeiro secretário, vereador Vando da Saúde. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, oportunidade em que informou aos seus iguais a inclusão na pauta deste dia de 2 projetos de lei. Projeto de lei número 028/2023 e projeto de lei 029/2023, aos quais o burgomestre vindicou a análise em regime de urgência e urgentíssima. Inaugurando a ordem do dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador São Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei 028/2023, de autoria do uso prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas, autorização de alienação de áreas e veículos e bens móveis sucateados e da outras providências. Concluída a leitura, a senhora presidente, Fernanda Doutor Itamar, atendendo aos precedentes regimentais, deferiu o pedido de vista do projeto de lei 028/2023 apresentado pelo vereador Renato Farias Ribeiro. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, para proceder com a leitura do projeto de lei 029/2023, de autoria do uso prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de dezembro de 2023, que prorroga o percentual das alíquotas de previdências do custo suplementar aplicados no exercício de 2023 para o exercício de 2024, junto ao regime próprio de previdência social do município até a elaboração do cálculo atuarial. Ao termo da leitura, de acordo com o que prevê o nosso regimento interno, a senhora vereadora presidente, após autorizar cópias impressas ou digitais aos interessados, remeteu a proposta à assessoria jurídica da Casa e às comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Passando a leitura de ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto, para proceder com a leitura do ofício 084/2023, Secretaria Municipal de Saúde, datado de 22 de novembro de 2023, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício 090/2023, originado em requerimento apresentado em tema livre pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, e que ele sugeriu, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a ilustríssima secretária municipal de saúde, Joyce Mulher Bernardo de Assunção, seja avaliada a possibilidade de inclusão de exames outros de ultrassonografia na pactuação do Sistema Único de Saúde, SUS, para o ano de 2024. E do ofício 242/2023, gabinete prefeito, datado de 28 de novembro de 2023, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício 64/2023, originado no requerimento de indicação 034/2023, de autoria do conjunto do vereador Ivanei Pereira da Silva, vereador Rosemar José da Silva e vereador Samuel Alberto Reis Nascimento, que sugeriu ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a adoção de providências na esfera de suas atribuições pela pasta competente para a adoção das providências administrativas necessárias para, com maior brevidade possível, a verificação e, se necessário for, realização de obras de recuperação das pontes sobre o Rio das Pedras e do Rio Morro dos Macacos, ambas na zona rural desta urbe. Ao término das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos pelo protocolo da Câmara Municipal de Guadiane, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem sobre os ofícios recebidos. A oportunidade em que discursou o senhor vice-presidente Rodrigo Belém. Não havendo outras manifestações, a senhora vereadora presidente determinou arquivamento de práticas dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10 horas e 17 minutos, a senhora vereadora presidente Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressistas, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão ordinária para terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Gira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa,
Vereador Vando da Saúde, lavrei esta ata contendo 4 laudas ditadas que lhe achado conforme selecionado pelos presentes. Finalizada a leitura, senhor presidente. Algum nobre edil deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo mais nenhuma retificação nem impugnação, declara a ata aprovada. Solicita ao primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 49ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023, matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, primeira votação do projeto de lei número 026/2003, de autoria do Poder Executivo, que institui parceria pública-privada para associações e entidades que realizam o sistema de logística reserva, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagem de agrotóxico e afins, e da outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, primeira votação do projeto de lei número 027/2003, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescentada dispositivos da planta genética de valores dos terrenos e tabela de preço de construção para o exercício 2024 do município de Ibagué, Goiás, e da outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, primeira votação do projeto de lei número 029/2003, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o percentual das alíquotas previdenciárias do uso suplementar aplicadas no exercício 2003 para o exercício 2024, junto ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, no município, até a elaboração do cálculo atuarial. Item 4. Leitura do projeto de lei complementar número 07/2003, de autoria do Poder Executivo, que inclui a limitação de idade para o ingresso de cargos públicos de Guarda Civil Municipal de Ibagué, Goiás, e da outras providências. Item 5. Leitura do veto número 01/2003, que trata da lei número 025/2003, de autoria da Câmara Municipal de Ibagué, Goiás, que fixa o subsídio dos agentes públicos do município de Ibagué, Goiás, para a legislatura dos anos de 2025 a 2028 e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente, bom dia, demais pares, bom dia aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Senhora presidente, gostaria de que encaminhasse um ofício ao Poder Executivo questionando como que está o andamento do processo de parceria com o IEL. Uma vez que esse projeto passou aqui pela casa, a gente aprovou com celeridade e a população tem nos cobrado essa parceria, que será de suma importância, principalmente para a qualificação e inserção dessas pessoas ao mercado de trabalho, principalmente aos nossos jovens hoje em Abadiane, que é um grande percentual da nossa população. Então a casa gostaria de ter um parecer com que está o andamento desse processo. Se algum dos nobres colegas quiser me acompanhar, viu? Ok, todos? Acompanhe. Beleza, então. Outra questão também, gostaria que encaminhasse um ofício à Secretaria de Saúde do nosso município, questionando se há previsão de contratação de um novo profissional da área da psiquiatria. É sábado de todos que hoje o nosso profissional que fazia os atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial Diógenes Gontijo, ele hoje é responsável técnico e trabalha no setor de perícia. Então, no momento, a gente não está tendo profissional para fazer os atendimentos na área de psiquiatria à nossa população. Então, eu gostaria de estar questionando se há previsão de nova contratação de um profissional da área da psiquiatria, uma vez que é sábado de todos que já tínhamos uma demanda grande na saúde mental, pós-pandemia, isso intensificou. E a gente precisa de ter um olhar mais à frente para a nossa população, principalmente carente, que não tem condições de estar pagando um profissional especializado, né, porque fica caro, né, principalmente para as pessoas que ganham salário mínimo. Então, é digno, isso está previsto na Constituição, que a gente tem que cuidar da saúde de toda a população e nós, como representantes do povo, tentamos cobrando, né, do Poder Executivo que quem executa as ações são eles.
Então, se algum dos colegas quiser me acompanhar também nesse pedido, nesse questionamento, viu? Fica à vontade também, ok? Outra questão também foi levantada aqui hoje uma moradora da rua, na verdade, da Avenida Cruvinel, quadra 30, lote 1, prolongamento 2, que eles vieram reclamar aqui para a Casa de Leis que ontem, devido à chuva, né, que teve de ontem para hoje, começou a adentrar, enxurrada dentro da casa deles. É sabe de todos que ali exige uma demanda judicial, né? Isso já está no Poder Judiciário, mas nós, como representantes do povo, temos que zelar por essas pessoas enquanto eles estiverem ali, até que seja remanejado para outro local adequado. Então, eu gostaria que, se algum dos colegas quiser me acompanhar também, solicitar serviços públicos e ao prefeito municipal uma obra de contenção e reparação naquele local, né? Porque a gente tem que dar qualidade de vida para a população. Foi a população que nos colocou aqui dentro. Então, nós temos que dar o nosso melhor. Lutar sempre. Então, agradeço vocês por estar me acompanhando mais nessa demanda e acredito que são essas minhas palavras. Desde já agradeço. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, Rádio Capivari, o meu bom dia. Senhora presidente, quero apenas fazer um agradecimento e eu parabenizar o padre Aguinaldo pela união que se teve em Planalmira. Foi a confraternização de todas as capelas do nosso município. Então, ali demonstrou que a união faz a força. Então, foi muito bonito. Foi algo que há muito tempo eu não vejo uma proporção de pessoas tão unidas em prol do bem das crianças. Então foi uma coisa que vai ficar na história de Planalmira também. As capelas Santo Antônio, a capela Divino Pai Eterno, São Francisco, Santa Rita e o Santuário. Então foi uma união que eu quero mais uma vez parabenizar o padre Aguinaldo por essa união. União de fé. E são essas minhas palavras. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido o segundo secretário, Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para fazer a leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei número 26 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui a parceria público-privada para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Abadiane Goiás, os 27 dias do mês de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiane, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 026/2023 de autoria do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2023, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Levantando-se, para tanto, algumas considerações.
considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei 026/2023, solicitando que a essência legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, fica instituída a parceria público-privada, PPP, para operações que realizam logística reversa, seja na coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, inclusive provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, com o objetivo de promover gestão sustentável desses resíduos. É de esclarecer que a proposta prevê no artigo 2º que a avença se dará por contrato de concessão entre o poder público e entidades privadas, preferencialmente associações de reciclagem ou empresas do setor de reciclagem, que atendam aos requisitos estabelecidos na lei a ser sancionada, caso aprovado por esta Casa Legislativa. O artigo 4º da propositura fixou obrigações, metas, prazos, inclusive para revisão e renovação de contrato, fiscalização e prestação de contas e remuneração da concessionária, tarifas pagas pelos produtores rurais, recursos provenientes de fundos públicos e outras fontes de financiamento. Por seu turno, o artigo 5º indicou de onde virão os recursos aptos a socorrer as despesas decorrentes. O artigo 6º cuidou de permitir o uso de áreas públicas e bens públicos em caráter precário, e o artigo 7º menciona a criação de fundo específico para a gestão de recursos. E de relevante ainda, o artigo 11º da iniciativa autoriza o município de Abadiânia a poder contratar associações ou cooperativas para prestação de serviço de coleta e triagem de resíduos sólidos, inclusive dos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins. Bem, inicialmente, excelências, é de se dizer que os assuntos tratados no projeto de lei 026/2023, quais sejam as parcerias público-privadas e a gestão de resíduos sólidos, encontram paradigmas legais na Lei Federal número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, inclusive com as modificações da recente Lei Federal de 1º de abril de 2021, na Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, e na lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto Federal 10.936, de 12 de janeiro de 2022, e no Decreto Federal 11.413, de 3 de fevereiro de 2023, e até mesmo na Lei Estadual 14.910, de 11 de agosto de 2004. Por serem dois os assuntos, neste ponto passo a discorrer sobre as parcerias público-privadas, que em geral são contratos administrativos de concessão de serviço público, nos quais o parceiro privado é responsável pelo investimento inicial em infraestrutura e pela operação de serviços ao longo da concessão, sendo remunerado pelo governo no longo prazo, em parcelas e contraprestações. Em palavras mais simples, é uma forma de financiamento privado da infraestrutura pública. Iniciada na Inglaterra, a parceria público-privada apresentou-se como forma de ampliar a capacidade de investimentos públicos em projetos de infraestrutura. É possível afirmar-se que a parceria público-privada é um contrato de concessão celebrado entre o poder público e o mercado privado, com o objetivo de garantir o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma prestação de um serviço. As parcerias público-privadas servem primordialmente para a contratação de projetos de grande porte, em que haja a necessidade de investimentos consideráveis e que, em contrapartida, não geram por si só receitas diretas suficientes para torná-los atrativos à iniciativa privada sem o apoio do Estado. Desta forma, o setor privado se responsabiliza pelo desempenho, pelo financiamento, pela construção, pelo gerenciamento de uma determinada estrutura de prestação de serviço público, enquanto o poder público fiscaliza e remunera por meio de uma contraprestação que será fixada com base em padrões de performance e será devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos usuários. No Brasil,
a Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004, disciplina a concessão patrocinada e a concessão administrativa. O que caracteriza cada modalidade é a forma de pagamento realizada pela tarifa, é a forma de pagamento das contraprestações públicas. Na concessão comum, o pagamento é realizado pelas tarifas dos usuários, como, por exemplo, a cobrança de pedágio em rodovias. Enquanto, na concessão patrocinada, a cobrança de tarifa dos usuários não é suficiente para remunerar o projeto, sendo completada por um pagamento público. Por exemplo, a construção e operação de linhas de metrô, em que existe a cobrança da tarifa dos usuários com complemento de pagamento público para garantir a remuneração do projeto. E, na concessão administrativa, é onde não há cobrança de tarifa dos usuários, com pagamento exclusivo por recursos da administração pública. Por exemplo, construção de hospitais e presídios. Dito isso, convém dizer que a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, define que parcerias público-privadas são contratos cujo valor não pode ser inferior a 10 milhões de reais. Vide o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 2º, com prazo de concessão entre 5 e 35 anos. Vide inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 2º e inciso 1 do artigo 5º. Na gestão de resíduos sólidos urbanos, os contratos de parceria público-privadas têm sido utilizados para desenvolvimento de infraestrutura e serviços, na forma de consórcios formados por diversos municípios, como em, por exemplo, Minas Gerais. Cabe averiguar se esses contratos se adequam às diretrizes da Lei Federal nº 2.305, de 2 de agosto de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui adentro ao segundo tema, gestão de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece novos paradigmas e normatiza conceitos como não geração e minimização de resíduos, mudança na prioridade de tratamento dos resíduos, priorizando a valorização e o reaproveitamento dos materiais, através de reciclagem, compostagem, biodigestão, entre outras. A Lei Federal nº 2.305, de 2 de agosto de 2010, e o Decreto Federal 10.936, de 12 de janeiro de 2022, também introduziram o conceito de rejeito, sendo que a disposição final em aterros deve ser adotada apenas como última alternativa para o tratamento de resíduos. Regulamentaram ainda a inclusão social e emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis e a participação social no planejamento público, além da logística reversa e da responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos. Complexa e articulada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê uma série de instrumentos capazes de assegurar sua concretização. Dentre esses, como define o artigo 8º da Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, encontram-se os planos de resíduos sólidos, que são, na forma da lei, aqueles relacionados ao artigo 14, inciso 5 e inciso 6. No parágrafo único citado no artigo 14, anotou-se ainda que é assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei Federal 10.650, de 16 de abril de 2003, e no artigo 47 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é, pois, a diretriz amplíssima e, via de consequência, o instrumento mais generalista. Traça um diagnóstico da situação dos resíduos,
vislumbra cenários e tendências internacionais e macroeconômicas, propõe metas de redução, reutilização, reciclagem, aproveitamento energético, eliminação e recuperação de lixões, inclusão social e a emancipação econômica de catadores. Veicula medidas para incentivar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos, fixa diretrizes para o planejamento e gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar. Estabelece normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos, entre outros cenários, normas, metas, diretrizes, essas são as palavras-chave. Contudo, o mais extenso e minudente rol de mínimos elementos reservou a Política Nacional de Resíduos Sólidos para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em Abadiânia, apenas aprovada pela Câmara Municipal de Abadiânia, a lei que dispõe sobre a responsabilidade do município da emissão de licenças ambientais e licenças de operação, bem como a fiscalização de operações de associações que realizam logística reversa dos resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Em palavras mais simples, não temos um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, exigência da Lei Federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Assim, de um lado, é falar-se em legislar a respeito da emissão de licenças ambientais e licenças de operação e fiscalização de operações de associações que realizam logística reversa de resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos. E outra coisa bem diferente é a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados, não se confundindo as políticas de resíduos com os instrumentos nela previstos. Aqui, há o dever que se impõe ao município de elaborar um instrumento de política ambiental, com conteúdo mínimo preciso, a que se convencionou chamar Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem antes de se pretender estabelecer parceria público-privada para associações e entidades que realizam sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes das embalagens de agrotóxicos e afins. A situação apresentada em que o município não elaborou suas diretrizes acerca da gestão de resíduos sólidos, com o consequente impedimento da obtenção de recursos oriundos da União, aponta para o preliminar afastamento de qualquer eventual justificativa de carência econômica, a ensejar a celebração de contrato de parceria público-privada, como esclarece Ana Amélia Caldas. A não edição do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, por outro lado, tem como efeito imediato o impedimento de acesso a financiamentos junto à União para serviços dessa natureza, consoante dispõe o artigo 18, parágrafos, combinado com o artigo 55 da Lei 12.305/2010, fragilizando argumentos econômico-financeiros para a escolha de determinadas modalidades de contratação como a parceria público-privada, dado que uma das principais premissas para a adoção dessa modalidade de contratação é a ausência ou insuficiência de recursos que possam ser destinados a tais atividades, sem prejuízo ao atendimento de outras demandas públicas. Neste toar, o projeto de lei número 026/2023, que institui a parceria público-privada para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências,
não adequa-se àquelas previsões de valor, R$10 milhões, conforme o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, bem como não menciona o prazo de concessão de 5 a 35 anos, de acordo com o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 2º e inciso 1 do artigo 5º da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004. No mais, o projeto de lei número 026/2023, que institui a parceria público-privada para associações e entidades que realizam um sistema de logística reversa, realizando a coleta e a destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências, não condiciona que a operação dos serviços deve estar atrelada ao investimento realizado em infraestrutura, bem como não prevê níveis de performance do parceiro privado com critérios claros e objetivos e indicadores facilmente mensuráveis. É que o contrato de parceria público-privada deve especificar as metas, os resultados, a condição de eficiência, as obrigações do parceiro privado e o modo como ele será avaliado na operação de serviços. Além disso, a Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, define que os indicadores de desempenho devem estar vinculados a descontos ou prêmios que impactam diretamente no pagamento das contraprestações públicas, além da aplicação ordinária de outras multas e penalidades, quando for o caso. De mais a mais, o projeto de lei 026/2023, que institui a parceria público-privada para associações e entidades que realizam sistema de logística reversa, realizando a coleta e a destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências, é vago, para não falar em omisso, ao mencionar com precisão quais serão os gastos do poder público local, ofendendo os princípios da eficiência e da economicidade que impulsionam a gestão pública para o planejamento de seus atos. Ao administrador não é dado agir desmotivadamente, ao revés, recai sobre ele o ônus de analisar todas as possibilidades, de sorte a escolher dentre elas a que melhor atenda ao interesse público. A situação apresentada pelo projeto de lei 026/2023, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências, sem qualquer parâmetro prévio, permite o uso de áreas públicas e bens públicos em caráter precário, autoriza contratar associações ou cooperativas para a prestação de serviço de coleta e triagem de resíduos sólidos, inclusive dos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e autoriza a concessão de incentivos fiscais e financeiros para empresas e produtores rurais que adotem práticas sustentáveis relacionadas à gestão de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, visando a promoção da adesão voluntária a ações de preservação ambiental. Para finalizar, e não menos importante, o projeto de lei 026/2023, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências, na forma em que está redigido,
tão somente repetindo fragmentos de legislações existentes, pode ser aplicado a qualquer tipo de resíduo sólido, não somente aos resíduos sólidos provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, sugere a rejeição do projeto de lei 026/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2023, e que institui a parceria público-privada para associações e entidades que realizam um sistema de logística reversa, realizando a coleta, a destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Contudo, cabe a vossas excelências, vereadores eleitos para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a palavra final acerca do tema nele proposto. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. A vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei 026/2023, de 3 de novembro de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo do valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam o sistema de logística reversa, realizando coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou por sua rejeição. Até a presente não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa, a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, vislumbra o óbice de natureza legal, apesar de que em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. Porém, os requisitos legais não foram preenchidos. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está regido de forma técnica correta e atendem a contentos preceitos da Lei Federal Complementar 95/1998. Assim, foram atendidos os requisitos materiais, os requisitos formais de constitucionalidade. Entretanto, de acordo com o parecer jurídico, a rejeição do projeto é medida que se impõe, porque o projeto em questão encontra-se em desacordo com a Lei Federal 11.079 de 2004, Lei Federal 14.133 de 2021, Lei Federal 12.305 de 2010 e Decretos Federais 10.936 de 2022, 11.403 de 2023 e na Lei Estadual 14.910 de 2004. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista todos os apontamentos do parecer jurídico, voto pela rejeição do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023, vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam como relator vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ, vereadora Neuza Jacente Diniz, presidente da CCJ. Despacho de substituição de relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Considerando que designada a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para este dia, 18 de dezembro de 2023, para análise e emissão de pareceres ao projeto de lei 026/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2023, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam um sistema de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagem de agrotóxicos e afins da outras providências. O projeto de lei 027/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, data de 14 de novembro de 2023, que altera e acrescenta dispositivos da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preço de construção para o exercício de 2024 no município de Ibadiana, Goiás, e dá outras providências. E ao projeto de lei número 029/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de dezembro de 2023, que prorroga o percentual das alíquotas previdenciárias do custo suplementar aplicado no exercício 2023 para o exercício 2024, junto ao regime próprio de previdência social do município, até a elaboração do cálculo atuarial. E, ausente, a vereadora Camila Cristiana Borges, avante. Considerando a urgência vindicada pelo chefe do Poder Executivo Municipal em relação ao projeto de lei 029/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 11 de dezembro de 2023, que prorroga o percentual das alíquotas previdenciárias do custo suplementar aplicadas no exercício 2023 para o exercício 2024, junto ao regime próprio de previdência social do município até a elaboração do cálculo atuarial, considerando, por fim, a solicitação apresentada pelos demais membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela designação de relator em substituição, resolvo, com arrimo no artigo 30 de nosso regimento interno, substituir a relatoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a análise do projeto de lei 026/2023, do projeto de lei 027/2023 e do projeto de lei 029/2023, nomeando relator em substituição, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Registre-se, publique-se, cumpre-se, Ibadiana, Goiás, 18 de dezembro de 2023, vereador Fernando Goiás da Silva Vieira, Progressistas, presidente da Câmara Municipal de Ibadiana, Goiás. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: relator em substituição, Rodrigo Gomes de Belém. Presidente, Newton Nunes de Moraes. Camila Cristiana Borges. Relatório: veio ao exame desta comissão projeto de lei número 026/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui parceria público-privada para associações e entidades que realizam sistemas de logística reversa, realizando a coleta e destinação de resíduos sólidos, inclusive os provenientes de embalagens de agrotóxicos e afins, e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto do relator em substituição. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela rejeição do projeto. Entretanto, não há nenhuma violação ao plano plurianual, portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto relator substituto, Câmara Municipal de Ibadiana, Goiás, 18 de dezembro de 2023, Rodrigo Gomes de Belém, relator, voto com o relator Newton Nunes de Moraes, presidente. Finalizada a leitura dos pareceres, senhor presidente. Neste momento, inaugura a discussão do projeto de lei número 26 de 2023. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Vereador Samuel. Senhora presidente, nobres pares, bom dia a todos, bom dia Márcio Vinícius, que acompanha a nossa sessão, bom dia Michele, bom dia Gregório, todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu gostaria de declarar meu voto contrário ao projeto de lei número 026/2023, tendo em vista
que tanto a assessoria jurídica quanto a Comissão de Constituição e Justiça opinaram pela rejeição do projeto. Haja em vista algumas falhas que tem no projeto, falta especificação, assim como foi muito bem esclarecido, do tempo que seria essa parceria público-privada, a questão de valores, haja em vista que a parceria público-privada ela tem que ser num percentual mínimo de 10 milhões de investimento, não tem esclarecido isso no projeto, e uma série de outros requisitos que não estão sendo preenchidos. Então, por conta destes erros, eu vou votar contra o projeto de lei 026/2023. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Colocando em votação. Como vota vereador Ilvanei? Desfavorável. Como vota vereadora Neuza Diniz? Vou votar desfavorável devido os erros que foi bem claro, né? Como vota o vereador Newton? Eu, apesar de tudo, eu vou votar favorável. Como vota o vereador Renato? Desfavorável sempre. Como vota o vereador Rodrigo? Diante da apreciação técnica dos pareceres jurídicos quanto das comissões, votarei desfavorável ao projeto. Como vota o vereador Rosemar? Desfavorável. Como vota o vereador Samuel? Desfavorável. Como vota o vereador Vando? Diante dos pareceres, desfavorável. Projeto rejeitado. A matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Neste laborioso dia, convido o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos emitidos em relação ao projeto de lei número 27 de 2023. Abadiânia, Goiás, 25 dias do mês de novembro de 2003. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que é o Pinel Assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 027/2003, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 14 de novembro de 2023, que altera e acrescenta dispositivo da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preço da construção para exercício 2024 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, levando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, no dia 16 de novembro de 2003, apresentou aos cancelos legislativos o projeto de lei número 027/2003, solicitando eficiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fiquem alterados o artigo 1º dos seus parágrafos do 1º ao 8º da Lei Municipal número 954, de 28 de dezembro de 2022. A iniciativa ainda contém aos seus artigos 2º e 4º a exclusão e alteração de itens da planta genética de valores. Cumpre-se inicialmente registrar que compete à Procuradoria Jurídica Legislativa, órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, dentre outras atribuições, é de analisar e opinar em todas as proposições sobre prisma estritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais, legais, regimentais e técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade delas,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. O procurador, no desempenho da sua função na forma do artigo 133 da Magna Carta, vigente ao artigo 2º, 3º, com o artigo 7º, inciso 1 da Lei Federal número 8906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, possui liberdade e autonomia para exprimir sua opinião técnica. Importante analisar que apresentar parecer, não obstante sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante ao tempalco caráter decisório, tendo autoridades a quem couber sua análise, plenos poderes para acolhê-lo, no todo em parte, ou para rejeitá-lo. Outro sim, destaca-se essa peça não substitui o parecer das comissões permanentes da Constituição e Justiça, CCJ, e da Finanças do Orçamento, CFO, competentes para apreciar a matéria na forma regimental. É, para tanto, sugiro desde logo internativamente, ou seja, requisitada a coletoria municipal planilhas explicativas, demonstrando como é realizado o cálculo anual e como ficará com as mudanças que se propõe, ou seja, convidado o pessoal técnico para explanar sobre as medidas que serão implementadas caso aprovado no projeto de lei. A matéria em análise está escrita e conteúdo da competência municipal no âmbito do interesse local, tendo permissão constitucional o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, e legal para a ser apresentada. Bem, excelências, planta genérica de valores nada mais é do que a dominação genérica de uma forma de cálculo que possibilita a obtenção dos valores venais de todos os imóveis urbanos e de um município a partir da avaliação individual de cada uma dessas propriedades. A planta de valores imobiliários, senhores vereadores, versa sobre os valores venais de todos os imóveis urbanos de um município, em nosso caso de Abadiânia, Goiás, e a partir da avaliação individual de cada uma dessas propriedades, servindo como base de cálculo para pagamento dos impostos referentes à propriedade urbana. O Poder Legislativo Local, Excelência, após profunda análise, aprovou no ano anterior o projeto de lei número 035/2022, que, aprovada a nova planta genérica de valores de terrenos de tabela de preços, da construção para exercício 2003 no município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, que após sanção convolou-se na Lei Municipal número 954, de 28 de dezembro de 2022, e até mesmo já alterada deste ano de 2023. Fato é, nobres edis, que nenhuma legislação está imune das mudanças de correções da nossa planta genérica de valores dos terrenos, não poderia ser diferente. Muitas vezes correções são necessárias, seja pela autorização dos nossos loteamentos, seja para a correção de erros, inconsistências e discrepâncias, seja ainda pela valorização dos imóveis. Vejamos que nossa legislação municipal sai o arrimo e suporte necessário à proposta. Permita-me, inicialmente, transcrever a redação do artigo 6º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal acerca da competência do município. Artigo 6º. O município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu particular interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhes, dentre outras, as seguintes atribuições privativas. 5º. Instituir, arrecadar os tributos à sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes aos prazos legais. Gritei. Ainda sobre a competência do município em arrecadar impostos, tome-se agora